Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo essa nossa aula, né? Espero que estejam todos bem. E a gente vai começar agora um novo tema, né, na nossa disciplina de desenvolvimento de Minas, que também é muito relevante, né? É um dos nossos últimos temas da nossa disciplina, está chegando ao fim, né? Mas a gente vai ter uma noção um pouco maior, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre o planejamento de pilhas de estéreo. Né? A gente já falou sobre barragem de rejeito, né? Que a gente já viu as definições da diferença entre uma barragem de rejeito e uma pilha de estéreo. A gente já viu a estratégia locacional de uma barragem de rejeito. Então a gente já tem bastante noção, né, de como funciona essa parte da deposição dos materiais que não nos são úteis, né? Então a gente já pode ah, fazer essas análises e trazer bem próximo para o que a gente vai tratar das pilhas de estéreo. Primeiramente, a gente precisa lembrar que o nosso desenvolvimento ele envolve, né, todos os setores da nossa mina. Né? Então a gente já viu, por exemplo, sobre o projeto de construção de estrada, a gente já viu como é que funciona aqueles projetos funcionais de manutenção, né, geométrico, estrutural, para que a gente consiga ter uma via de acesso bem feita. A gente já falou, por exemplo, como que a gente deveria colocar as nossas estruturas, né, dentro da nossa empresa para que tudo seja feito de forma que a gente não precise ficar mudando as coisas de lugar, né, porque é muito custoso eu ficar toda hora mudando as nossas estruturas de posição. No nosso primeiro exercício, por exemplo, a gente teve uma noção, pelo menos uma visão espacial, né, de como colocar de acordo com o caso que a gente criou, né, um caso específico, mas que se assemelha muito com o caso real. Mas uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado é com as pilhas de estéreo. Mas por que a gente tem que tomar muito cuidado com a pilha de estéreo? Porque geralmente, né, as pessoas tendem a fazer pilha de estéreo no que é mais fácil. E quando é mais fácil, nem sempre é o melhor. A gente viu na última aula, por exemplo, de barragem de rejeito, que não adianta ser economicamente viável se ele não for ambientalmente viável, se não for seguro. Né? Nesse caso específico, dificilmente a gente vai ter um problema muito grande ambiental. Logicamente é um problema ambiental, mas ele não é tão grande feito uma barragem de rejeito. Mas pode ser que hoje seja economicamente viável, mas que isso atrapalhe o nosso desenvolvimento futuro. Tá? Então, por conta disso, a gente precisa entender que, de acordo com a NBR 13029 de 2017, ela trata especificamente sobre pilha de estéreo. Estéreo de mina é todo aquele e qualquer material não aproveitável economicamente. Tá? O que isso significa pra gente, pessoal? É tudo aquilo que não é economicamente viável hoje. Tá? Eu já falei isso para vocês antes. É o que não é aproveitável hoje. Cuja remoção se torna necessária para a lavra do minério ou durante a lavra do minério a gente já consegue separar dependendo do tipo de material. Tá? Então a gente sabe, né, que está associado o nosso estéreo do nosso minério. Por que eu falo que a definição fala pra gente que é necessária essa remoção para a lavra do minério, mas a gente está no Espírito Santo, a gente tem muita rocha ornamental. E aqui na rocha ornamental, por exemplo, após a lavra a gente consegue já separar o que é estéreo e o que a gente vai tratar como minério, né? Quando a gente trata de minério de ferro ou alguns outros, a gente precisa fazer aquele capeamento, tirar aquela camada superficial para depois sim a gente chegar no corpo do minério. Né? Então, há essas diferenciações que a norma ela não especifica, mas no nosso caso aqui ele é diferenciado. Mas a construção da pilha de estéreo através da CNBR 13029, ela é para todo mundo. Tá? Então aqui, por exemplo, foi até uma foto que eu mostrei para vocês no grupo do WhatsApp, né, para que vocês vissem mais ou menos como é que funcionava uma pilha de estéreo. Né? Cadê meu mouse? Ele não está aparecendo aqui, não apareceu. Aqui embaixo, por exemplo, ó, pessoal, isso aqui é um dique de contenção. Tá? O que é um dique de contenção? Eu estou delimitando o meu depósito de estéreo. Logicamente, rocha ornamental nesse caso. Por que eu estou delimitando? Porque nesse ponto específico aqui embaixo, onde o mouse está passando aqui na esquerda, eu tenho um pátio de bloco. Então calma lá. Eu estou depositando material próximo, né, material estéreo,
próximo de onde eu estou trabalhando, né, meu mineral de valor econômico no momento. Sim, mas ao simples fato de eu colocar essa minha barreira aqui, desses materiais que não têm valor econômico hoje, né, eu consigo delimitar a capacidade desse meu depósito, visualmente bem pequeno e já saturado, né? Mas por que eu faço isso? Como que eu faço isso, né? Então, fazer isso é uma forma de eu garantir que o meu estéreo ele não vai rolar, né? Então ele vai ter um ponto específico onde ele vai ficar. Ele não vai passar daquilo que eu quero, tá? Então eu delimito ele sem problema nenhum. E quando eu falo que esse material ele não tem valor econômico hoje, isso acontece muito por conta de algumas questões. Quando a gente fala, por exemplo, da rocha ornamental, pessoal, a rocha ornamental ela depende muito dos padrões estéticos, né, que a gente chama de padrões pétreo-ornamentais. E quando a gente trata desse ponto específico, depende muito de gosto, né? Então a gente vai dependendo aqui. Na nossa turma tenho o Ângelo. O Ângelo pode gostar de alguma coisa e o João não pode gostar dessa mesma coisa, né? Assim como a Letícia pode gostar, ou a Nádia pode não gostar, né? Pode ser que um novo arquiteto surja e adore alguma coisa que é de contra todo mundo. Só que aquilo ali, o cara é muito famoso, ele coloca no mercado e todo mundo quer gostar. Só que esse material estava aqui no muro, né? Que a gente fez a contenção. Então a partir de agora todo mundo pega e vende. Entendeu? Então há essas diferenciações e é bem importante que a gente entenda que o que não tem valor econômico ele pode ter valor daqui a algum pouco tempo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso também. Então, ainda de acordo com a NBR 13029 de 2017, a deposição de estéreo em pilha é a formação de pilhas com estéreo de forma planejada, projetada e controlada. E eu vou ser um pouco chato com vocês, tá? Porque eu gosto muito de chamar pilha de estéreo ou pilha controlada de estéreo. Porque quando ela é controlada, isso quer dizer que tem engenharia funcionando. Quando ela é planejada, projetada e controlada. Por isso que eu gosto muito de chamar de pilha controlada de estéreos, tá? Poxa, Gleico, isso só é difícil. Chamar de pilha de estéreo, pelo menos, tá? Mas não vamos colocar outros termos aí nessa brincadeira, tá bom? Isso já está de acordo com a NBR bem recente, faz 3 anos só que ela foi remodelada. Salvo engano, essa NBR era de 2005 e ela passou por uma reformulação em 2017, ela veio uma nova, né? Então a gente já sabe que trata-se aqui, nesse caso específico, de algo bem mais recente. Então, como se trata de uma engenharia, eu tenho que planejar, projetar e controlar como funciona isso tudo. Lembra da foto que eu mostrei agora há pouco? Estava controlado? Estava controlado. Eu tinha uma delimitação. Se eu passo da quantidade de material que está ali, isso quer dizer que o meu planejamento não foi cumprido. Ou seja, eu não consegui controlar o que foi feito. Eu extrapolei a minha pilha de estéreo do que estava de acordo com a NBR. Então a gente tem que tomar cuidado nesses pontos específicos. Se ligaram nisso aí, pessoal? Então vamos com muito cuidado. Nesse caso específico, a gente tem, de acordo com essa foto eu tirei do material do Ferreira, né, de 2011, onde ele coloca aqui, nesse caso específico, lavras em tiras, ou strip mining, né, onde você tira aquela camada de material, né, você pega o estéreo, coloca do lado, tira o minério, depois nesse espaço vazio você coloca o estéreo de novo e assim você vai fazendo sua lavra. Totalmente controlado, né? Então aqui eu tenho pilhas de estéreos controladas, extremamente projetadas, né? Então aqui a gente consegue observar que não é feito de qualquer jeito, não é verdade? Então aí a gente tem pilhas controladas de estéreo, né? Então nesses casos específicos, os estéreos são descartados em pilha em condição natural, né? E a deposição desse material se dá de forma contínua durante toda a etapa de extração do minério e dependerá das áreas disponíveis nas proximidades do empreendimento. Olha, a forma da gente fazer essas nossas pilhas, ela vai depender muito do como nós planejamos e como nós as projetamos. Mas sempre elas são formadas em pilhas, sejam pilhas ascendentes, sejam pilhas descendentes. O que é uma pilha ascendente? Aquela que eu vou montando patamares até chegar no nível superior. O IEMA,
né, que é o órgão ambiental aqui do Espírito Santo, por muito tempo, e eu não posso garantir se eles ainda estão fazendo isso porque eu não tenho contato recente com as exigências deles, eles pediam que as pilhas estéreis fossem feitas em patamares ascendentes, ou seja, eles pediam que as pilhas fossem crescendo, né, de uma forma muito mais controlada. Só que quando você faz uma pilha ascendente, ela é uma pilha cara. Uma outra forma que a gente tem é a pilha descendente, tá? Em uma pilha descendente, muita gente usa a chamada down the hill, morro abaixo. Você chega lá no final do morro e joga para baixo. Bem mais barato, só que você não tem controle se você não fizer aquele planejamento embaixo, daquele dique, como eu mostrei para vocês. Então ali você pode ter um rolamento qualquer, não é verdade? Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado nesses quesitos específicos. Mas, independente de como seja essa forma de deposição que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, ela sempre vai se dar de forma contínua até que eu chegue no limite planejado para aquela minha pilha e aí eu tenho que fazer outra. E sempre que possível a gente vai fazer nas áreas próximas do empreendimento para evitar deslocamentos muito grandes. Imagina ficar fazendo deslocamentos grandes com material estéril que não vai me gerar retorno financeiro nenhum. Eu só estou gastando dinheiro. Então eu tenho que fazer algo que seja tecnicamente bom, né, e que me tenha um custo baixo. Então aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é colocar em qualquer lugar, não é colocar onde é mais próximo possível, porque às vezes pode estar atrapalhando, mas também não pode ser muito longe. Então a gente tem que, nesse nosso planejamento e desenvolvimento da nossa mina, a gente tem que ter tudo muito alinhadinho, tá bom? Então aí que a gente trabalha com bastante cuidado. Então, nesse ponto específico, a gente sabe que no passado, e a gente pode até considerar que hoje em dia, essa frase eu tirei do trabalho de 2008, né, que ela falava que em 2008 se tratava do passado como que os projetos de construção de pilhas de estéreo eram muito poucos considerados. Eu posso dizer que para as grandes empresas isso é bem considerado. Para pequenas empresas, empresas familiares, como é o nosso caso de rochas ornamentais, isso ainda não é muito bem considerado. Então uma coisa de 12 anos atrás ainda se reflete no que a gente vive hoje, tá? Não é muito difícil. Abre o Google Maps, já, se você não conhece, se você não tem facilidade com o Google Earth. Abre qualquer um dos dois e procura Itaoca Pedra. E dá uma olhadinha como que são as pilhas de estéreis que tem ali em Itaoca Pedra. Você vai ver que não é algo muito bem planejado. Então essas considerações eram bem ruins. Isso acontece hoje. Tá? O estéreo removido nos trabalhos de lavra era simplesmente basculado em ponta de aterro, nas encostas ou terrenos em torno das minas, formando pilhas de maneira desordenada, em condições precárias de estabilidade, e aí sim esses sistemas eram chamados de bota fora. Ou seja, bota fora é algo que não é controlado. Tá? Muita gente ainda chama de bota fora, pessoal. Tá? Você vai ver em palestra, você vai ver professores, você vai ver engenheiros muito conceituados chamando de bota fora, tá? Só que no contexto teórico do que a gente tem que tratar, bota fora é algo que não é estruturado, tá? Então, se não é muito bem estruturado, eu não considero como engenheirístico. Só para a gente conceituar termos, tá? Bota fora é algo feito de qualquer jeito. Pilha controlada de estéreo é feito com planejamento, tá? Tem um planejamento e tem cálculos envolvidos de como você vai fazer isso tudo. Mesma coisa, Gleico? Mesma coisa. Sempre vai ser a mesma coisa, porque você pode fazer um cálculo para um plano de um depósito de estéreos, ou você pode não fazer e chamar de depósito de estéreos do mesmo jeito. Mas nós, aqui, vocês, meus alunos, nós vamos nos ater a chamar sempre de pilha de estéreo ou pilha controlada de estéreo, porque a gente é semi-engenheiro, não é verdade? Então vamos evitar de chamar de bota fora. Tá errado? Não faz tanta diferença, mas só pra gente se ater a uns termos mais corretos, digamos assim. Tá? As aplicações dessas práticas resultaram em dispendiosos remanejamentos, questionável estabilidade, desastres ecológicos, perda de equipamentos, instalações e até fatalidades. Pessoal, eu preciso principalmente pensar em
remanejamentos dispendiosos. Eu já falei para vocês 1 trilhão de vezes que quando você coloca uma pilha de estéreo no local errado, você tem que tirá-la no futuro, né? E eu cito muito, infelizmente eu não vou fugir muito disso, eu cito muito as rochas ornamentais. Por quê? Porque o pessoal das rochas ornamentais vem de empresas familiares onde poucos estudos são aplicados. Até hoje tem muito pouco estudo para o setor de rochas ornamentais. E o que o pessoal fazia? Terminava a palavra aqui, jogava o material fora ali. O que isso significa? Eles não estudavam, eles simplesmente olhavam e faziam: opa, eu estou trabalhando numa lavra em encosta, eu estou aqui na minha encostinha, terminei minha lavra, eu vou jogar para onde está mais fácil. Onde está mais fácil? No final da minha praça tem um talude, né? Jogava ali para baixo. O que isso significa? Que muitas vezes eles estavam jogando estéreo em cima do próprio minério, tá? E isso acontece todo dia até hoje, tá? Então, quando a gente trata de empresas maiores, mais estruturadas, com equipes de planejamento, equipes que estão fazendo desenvolvimento, equipes de lavra, cada um num setor diferente, é uma coisa. Empresas pequenas, onde a gente não tem todo esse cuidado com a nossa lavra, aí sim a gente tem esses dispendiosos remanejamentos, né, estabilidades extremamente questionados, porque nem tem estudo de estabilidade, na verdade. Os desastres ecológicos, eu já vi diversos pilhas de estéreo, no caso, nesses casos, botaforas, que o material que era colocado nesses depósitos fazia um assoreamento de rio, de córrego, de nascente, né, que isso são desastres ecológicos, logicamente que não são tão grandes como o que a gente viu para as barragens de rejeito, mas são desastres ecológicos, e aí eles têm muitos problemas relacionados. Por isso que quando a gente faz algo não controlado, a tendência é que a gente tenha custos elevados no futuro, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses quesitos específicos. Tá, então, além das exigências da ordem ambiental que a gente tem hoje, a gente tem as questões sociais de segurança que também são questionadas para esse tipo de material, tornando o trabalho cada vez mais rigoroso. Só para a gente entender que depois de 2010 para cá, a exigência ambiental ela tem crescido cada vez mais. Antigamente, pensar no meio ambiente era nada, ninguém pensava nisso. Eu sempre brinco que as empresas trabalhavam com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Por quê? Porque eu sempre trabalhei desse jeito. Lembro que uma vez eu cheguei numa empresa e o encarregado, eu era só um consultor, um prestador de serviço, e o encarregado chegou e fez: não, o que você tem de vida, eu tenho o dobro de pedreira, eu tenho o dobro na mineração. Você acha que eu vou fazer o que você está falando? Né? Baixei a cabeça, eu acho que eu tinha uns 25 anos na época, né? Baixei a cabeça e fiz: cara, você faz o que você quiser, eu estou te dizendo o que fazer, você vai fazer ou não. Só que hoje em dia não tem mais isso, de o cara chegar e bater no peito e falar: não, eu sempre fiz isso. Se você sempre fez isso, você hoje vai levar uma multa, você vai levar um embargo, você fecha a empresa, né? Porque as exigências estão mudando, as pessoas estão com mais consciência. A gente está vivendo num mundo verde hoje em dia, né? A gente tem os processos que eles são chamados de processos marrons e os processos verdes. As empresas estão cada vez mais indo para os processos verdes, porque além de tudo, a gente pensa que para o nosso cliente vir atrás da gente, o nosso cliente ele quer ter a certeza de que ele está comprando de uma empresa boa, né? Se eu tenho várias empresas diferentes concorrendo, ele vai olhar e falar: não, por que eu vou investir numa ruim que vai pegar mal para mim do que eu investir numa boa que faz tudo certinho que pega bem para mim? Então eu compro de um cliente que tem, por exemplo, aqueles selos ISO de qualidade ambiental e eu vou atrás dele. Salvo engano, os ISO de ambiental é o 14001, 14002, 14003. Por que eu não vou fazer isso? Por que eu vou atrás de um cara que está fazendo tudo errado? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? No Brasil, o planejamento e o projeto de uma pilha estão sujeitos à aprovações dos órgãos ambientais reguladores, apesar de que se exigir muito pouco no processo de investigação e projeto. A gente cada vez mais está com esse tipo de exigência, né? Eu sou um certo crítico às nossas fiscalizações, mas não pelos nossos fiscais, mas pela pouca capacidade de fiscalização que nós temos pelo
os nossos fiscais serem pequenos números. Mas cada vez mais, né, cada vez que a gente tem mais possibilidades, a gente precisa, né, ter cada vez mais investigação e projeto e a exigência de que eles estão sendo cumpridos, né? Muitas vezes os projetos hoje são projetos de gaveta, você faz ele, engaveta ele ali, faz de qualquer jeito, né? E você não tem esse controle, mas está se aumentando muito essas exigências, tá? Então essa norma, né, 13029 especifica os requisitos mínimos para elaboração e apresentação do projeto para a disposição de estéreo, e é extremamente importante que nós a cumpramos, né? Cumprir as exigências é o mínimo que a gente pode fazer. O ideal é que a gente faça mais do que isso, mas se a gente já fizer o mínimo já está o suficiente, né? Então aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem lá o algoritmo de Leixis-Grossman, né, que ele trata um pouquinho lá do teorema do cone flutuante para eu tirar um corpo do minério, né, o quanto não acaba, o quanto de estéreo eu tenho que estar tirando, né, onde cada um desses valorezinhos aqui negativos é o quanto eu tenho de custo para tirar esse meu minério, e o que está em roxinho aqui é o quanto eu tenho de retorno para tirar aqui eu falei minério, mas é estéreo, e aqui o minério, né. Então aqui eu consigo controlar, por exemplo, qual é o meu ganho final e quanto que é o meu custo final. Eu nem fiz as contas disso aí para saber se está no vermelho ou se está no azul essas contas dele aí. Mas a grande questão é que eu tenho uma grande quantidade de material, dependendo do minério e do método de lavra que eu vou estar fazendo, que eu vou ter estéreo para tirar, né? Então eu preciso gastar o mínimo possível, né, na alocação deles, e pensar que dependendo de como eu vá alocá-los, eu posso estar atrapalhando ou não a minha lavra, tá? Então a gente tem que conhecer muito bem o nosso corpo mineral para que a gente possa fazer a nossa lavra. Então planejar, construir e operar pilhas de estéreo são algumas das atividades normais de uma empresa de mineração, e os custos associados a essas estruturas normalmente apresentam a parcela significativa nos gastos de uma mina, porque simplesmente é algo que a gente tem que fazer necessariamente, né? A gente tem que lavrar, tem que tirar esse nosso estéreo, tem que fazer descobertura, a gente tem que fazer todo esse procedimento. Então a gente sempre vai estar gastando, a não ser que você seja um privilegiado, que seu minério já está totalmente exposto, que você não precisa fazer nada, né? Que você tem a recuperação altíssima, e aí você vai trabalhar pouco com esse quesito. Quem vai ter isso? Uma lavra de areia, talvez, né? Uma areia de leito de rio, né? A areia de leito de rio tem estéreo ainda, isso porque não sai só areia, sai galho, são as coisas misturadas, são os pedriscos que ficam presos nas grelhas, né, de separação. Então nem assim a gente tem 100% de mineral extraído, não. Então a gente sempre tem que pensar em como colocar esses nossos materiais, porque também são importantes. E eu acabei de pensar que em tudo que eu falei até agora, eu não falei em momento nenhum em mineração de areia, de leito de rio, por exemplo, que é algo que a gente tem que pensar bastante no desenvolvimento deles, né? O desenvolvimento deles tem retorno de água para o rio, que a gente vai falar um pouquinho em drenagem, né? Então esses cuidados a gente também tem que ter. É uma lavra diferenciada, né? Lavra com dragagem, lavra com areia, leito de rio, né, com desmonte hidráulico, isso tudo são lavras diferentes, né, são lavras especiais, digamos assim, lavra por dissolução, que também requerem os desenvolvimentos bem próximos que a gente está tendo, e as pilhas de estéreo e tal também vão ficar bem próximas do que a gente está tratando. Por dissolução quase não tem pilha de estéreo, eu acho que é a mais diferente de todos, mas as demais vão ter também. Tá, então como planejamento para essa nossa pilha de estéreo, a gente sabe que ela tem que ter uma ficha técnica, né? Que ela deve informar as características físicas que definem a pilha de estéreo projetadas, como a altura final que ela vai estar, elaboração da base da crista, ângulo final do talude de lavra, que esse ângulo de talude final, a gente precisa entender que ele vai trazer para a gente aquele ângulo de repouso, e dependendo de como seja o nosso estéreo, da coesão, e quanto melhor o ângulo de repouso e a coesão, mais estável ele é. Por isso que a gente precisa já ter isso planejado de começo, tá? Além disso, a gente vai ter a altura das bancadas que você vai fazer, se for por bancadas, largura da berma, né, para a gente ter aquela separação entre as bancadas para manter a segurança. Quanto maior for a nossa berma e mais inclinada for essa nossa pilha no final, esse talude, mais seguro é o nosso estéreo, por exemplo,
o ângulo do talude entre as bermas, a capacidade volumétrica, vida útil operacional, a área ocupada e a área de supressão vegetal são informações que a gente tem que apresentar. Sempre lembrando que todas essas informações elas vão ser caracterizadas como para o nosso depósito de estéreo. E isso aqui lembra de um projeto que eu fiz uma vez, pessoal, principalmente nessa área de supressão vegetal. Que eu estava fazendo um projeto de um depósito de estéreos. E na área que eu projetei estava tudo certo, a gente foi no campo, olhou, tarará, parará, parará. E acredite se quiser, tinham três árvores nativas, que elas estavam, eu não lembro se elas estavam em risco de extinção, eu não sei exatamente, não lembro exatamente o que era, mas a gente não podia tocar nas três, né? Não podia tirá-las do lugar e replantar em outra, não podia fazer nada. Então o meu projeto eu tive que circundar essas árvores, né? Então eu perdi um pedaço gigante do meu depósito de estéreo justamente porque ali tinha três árvores e eu tive que garantir que as três árvores ficassem no lugar, né? Então eu tive que fazer diques protegendo, praticamente eu criei uma área de preservação ali para que não tivesse nenhum problema ambiental ali, né, e garantisse que aquelas espécies ficassem intactas. E eu não vi a aplicação porque depois que eu fiz esse projeto eu saí da empresa, então eu não sei se eles aplicaram isso, né? Mas pelo menos quando eu projetei estava lá explicando. O meu volume foi reduzido do volume inicial e tal. A gente disse qual era a distância que ia ficar daquelas árvores e tal. Então tem que tomar muito cuidado na fase de planejamento, tem que entender tudo. Se a gente derrubasse aquela árvore, o problema ia ser pesado para cima da gente, tá? Então tem que se tomar bastante cuidado. O planejamento de uma pilha de estéreo não é tão detalhado como um projeto de lavra, mas o desenvolvimento de uma mina depende da remoção do estéreo, ou então faz a geração do estéreo no caso de rocha fundamental, e desse modo realizar estudos e acompanhar a construção de uma pilha de estéreo pode significar uma medida importante, evitando problemas técnicos e econômicos no empreendimento como um todo. Olha como que isso aqui é importante, pessoal. Eu lembro, né, que de uma empresa que eu prestava serviço para elas, que a via principal delas, tá, era uma via bem inclinada, e como eles foram rebaixando a mina, né, fazendo uma cava, inicialmente o que eles pensaram? Tem um lugarzinho aqui que ele é bem tranquilo, não tem problema nenhum. Eles pegaram e colocaram o estéreo aqui, tá? O estéreo ficou numa parte altinha ali, sem problema nenhum, e eles foram aprofundando a cava. Quanto mais você aprofunda, você sabe que você abre mais o talude da cava, né? E acredite se quiser, o estéreo ficou em cima da via principal. E começou a chegar próximo desse estéreo. E eles nada de tirar a pilha de estéreo dele de lá. Até que a um certo ponto alguns fragmentinhos começaram a rolar para baixo. E eles tiveram que fechar a via e retirar todo o estéreo, né? Justamente por conta de um projeto não muito detalhado. Colocaram quando estava fácil, né? E no final das contas se deram mal. A gente tem que tomar cuidado nisso. Então, nesse nosso planejamento, a gente tem que ter os estudos locacionais, que é justamente isso que eles não fizeram, né? Então, a BNT ela fala pra gente que os estudos locacionais devem descrever as opções locacionais estudadas de forma comparativa, justificando a escolha feita para o projeto executivo. Eu acabei de dar um exemplo para vocês que a justificativa locacional deles inicial era boa, no final foi horrível, né? Porque colocava em risco, os equipamentos passavam e, sinceramente, nesse caso eu tinha medo de que alguma coisa acontecesse, porque passava equipamento carregado embaixo e em cima da pilha passava equipamento também, né? Então essas vibrações, tinha desmonte próximo e tal, essas vibrações poderiam causar problema. Além disso, a gente precisa ter uma caracterização química dos estéreis, porque dependendo de como eles sejam, a gente tem risco, né? A gente tem que descrever e analisar tecnicamente os resultados dos ensaios de caracterização química dos estéreis a serem dispostos, né? Porque quando a gente tem essas análises de como eles são, de como esses nossos estéreis estão representados, a gente consegue ter mais ou menos cuidado sobre eles, né? Os materiais devem ser amostrados, caracterizados e classificados de acordo com as NBR 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007, né, para que a gente possa garantir com que tudo vai estar sempre o mais seguro possível.
Recomenda-se ainda que seja avaliado o potencial de geração de drenagem ácida e lixiviação neutra, que é muito importante para a gente. Como eu falei para vocês lá atrás, no planejamento de barragem, que alguns dos minérios da gente, por exemplo, eles podem trazer riscos ambientais. Se a gente tiver uma drenagem ácida, que é contato com a água com esse nosso minério, principalmente os sulfetados, né, eles podem aumentar o seu pH, eles podem se tornar ácido e percolar, por exemplo, para um aquífero próximo, e isso é muito perigoso, né? Por isso que é extremamente importante que nós saibamos como que esse minério ele é quimicamente, se ele reage ou não reage, se ele é inerte ou não inerte, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então cabe destacar a caracterização química do estéreo, que também é um elemento condicionante para o projeto de tratamento de fundação, porque se ele for não inerte, né, se ele reagir, eu tenho que selar a parte de baixo dessa minha pilha, e aí é um outro custo adicional que a gente vai ter, né? Então, na ausência de legislação específica, as pilhas que armazenam estéreos classificados como perigosos demandam a implementação de revestimento de características impermeabilizantes, que podem ser mantas, que existem algumas mantas que são colocadas, que são emborrachadas, algumas são mantas asfálticas, pode ser uma argila, dependendo se a argila for o suficiente. Lembrando que a bentonita, por exemplo, ela tem uma permeabilidade muito baixa, por mais que ela seja muito porosa, né? Porque os poros não são interconectados e serve como um selante. Então a gente tem essas possibilidades, né? Já os estéreos classificados como 2A, não perigosos e não inertes, né, demanda de avaliação hidrogeológica e hidrogeoquímica integrados ao projeto da pilha, incluindo a caracterização e definição dos valores de referência prévios à implementação do empreendimento, visando verificar as vulnerabilidades do aquífero e definir a necessidade e o tipo de revestimento e ou controle a ser aplicado ao projeto. Essa classificação 2A de não perigosos e não inertes, ele está na NBR 10.004, que a gente tem que tomar muito cuidado com ela pelos tipos de resíduos que a gente vai estar trabalhando, tá? Eu acho que tem ela aqui na frente, mas é classificação de resíduos sólidos que a gente tem, tá? Então, por exemplo, num PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a gente tem que fazer a separação, por exemplo, do lixo que tem na empresa, 10.004, os nossos estéreis, 10.004, tá? Porque ela é muito importante nessa classificação dos resíduos sólidos que a gente tem. Já os estéreis inertes não são considerados contaminantes, desse modo não possuem potencial para afetar de forma negativa o meio ambiente nem a saúde humana, não demandando assim qualquer tipo de revestimento, que é o caso, por exemplo, da rocha ornamental. A rocha ornamental está classificada como 2B, né, na 10.004, que ela é considerada inerte e não perigoso. Então você pode colocar aquele seu depósito ali de uma forma muito mais tranquila, tá? Não tem nenhum problema, então você pode fazer essa deposição. Para isso, você tem que conhecer os seus materiais, tá? Como que você está trabalhando e como que o seu estéreo vai vir. Então aqui a gente tem só a capa, né, da NBR 10.004 de 2004, que ela fala de resíduos sólidos, classificação, e ela vai vir uma tabelinha lá dizendo quem é perigoso, não perigoso, inerte, não inerte, e cada um deles cabe uma ação diferenciada. Tá? Então, nesse nosso planejamento, a gente tem a fase de exploração, de onde a gente vai fazer a nossa pilha de estéreo, né? É um estudo de pré-viabilidade, que você vai ver se aquilo ali inicialmente é viável ou não, e depois você testa a viabilidade, e depois você faz um projeto preliminar. Seguindo essas fases iniciais, a gente tende a ter uma locação mais segura para a nossa pilha de estéreo, né? Então aí a gente consegue garantir um projeto mais eficiente. Desculpa. Então a fase de exploração de uma mina é a etapa em que a maioria das informações são coletadas e geralmente para o planejamento de uma pilha são utilizados os dados obtidos nessa fase. Porque na fase de exploração, onde você vai ver reserva, onde você vai ver possibilidade de você estar fazendo a sua lavra, então a partir desses dados iniciais você consegue fazer o projeto locacional da sua pilha de estéreo.
Tá? No projeto de pré-viabilidade, você tem a etapa onde você tem aquisição das informações específicas dos locais prováveis para a deposição do estéreo, e onde você procura obter um reconhecimento preliminar das áreas pré-selecionadas, e aí você encontra, por exemplo, os dados de geologia, topografia, vegetação, hidrologia, clima e informações arqueológicas. Nesse arcabouço geral, no projeto de pré-viabilidade, você já começa a ter 2, 3, 4, 5 lugares específicos que você pode fazer essa deposição. E depois disso tudo, você vai fazer a análise de qual deles tem os melhores resultados. Tá? Mas é extremamente importante que a gente entenda, por exemplo, nesse ponto específico ele é muito bom, mas a topografia é ruim. Eu quero fazer um projeto em patamares. Então, para chegar nele, eu tenho que construir uma estrada íngreme, não vale a pena. Né? Então, a gente tem que ver todas essas considerações que são importantes. Geologia, aqui tem minério, aqui não tem minério. Né? Então, a gente tem que ver todas essas noções para que a gente possa garantir que a nossa deposição, nossa pilha controlada de estéreos, ela vai estar completamente dentro da norma. Tá? Então, a gente tem que entender desses quesitos também. Além disso, são determinados os dados básicos sobre a deposição de estéreo, como a quantidade, tipo de material, origem, os métodos propostos para o manejo e disposição, de como que a gente vai estar fazendo isso, o volume máximo que ele pode ter, e isso tudo é bem importante para a gente. Tá? Aí a gente vai fazer a preparação da classificação preliminar das estruturas de deposição de estéreos, onde essa também é uma opção na fase de pré-viabilidade. Então a gente também vai entender como que essas estruturas, aquele DIC que eu falei para vocês, vai estar funcionando e assim por diante. Existe um sistema de classificação, pessoal, para nossa pilha de estéreo que se assemelha muito a uma classificação geomecânica que vocês veem em mecânica de rochas, né? Não sei se vocês vão lembrar agora, tem um pessoal que está fazendo mecânica de rochas agora, tem um pessoal que já fez, né? Mas a gente tem lá, por exemplo, eu não vou nem falar o RQD, que o RQD não é muito bom, mas a gente tem o RMR de Beniavsky, que ele traz diversas informações para a gente. Do RMR de Beniavsky a gente consegue montar lá a nossa classificação geomecânica, né? Para saber se aquele maciço ele é estável ou não. Para a pilha de estéreos também isso é possível, a gente fazer uma classificação no planejamento, né? Porque ele propicia realizar a classificação preliminar dos possíveis locais de deposição de estéreo, tornando possível a comparação entre esses locais quanto à potencial instabilidade, né? Na classificação geomecânica eu tento ver a estabilidade, aqui eu tento ver onde tem instabilidade. Quanto mais instável, eu não vou fazer naquele ponto. Então eu estabeleço o nível de esforço e investigação, né, projeto, construção e monitoramento necessários para cada local com a dada classe encontrada. Então eu tenho alguns pontos específicos que eu selecionei. Desses pontos específicos eu consigo ver qual é o mais instável e qual é o menos estável. Né? Quanto menos instável, ou seja, mais estável, melhor para mim. Então eu consigo fazer essas análises de classificação, consigo ver os custos de construção e a partir dessas informações casadas, escolher o melhor lugar para a minha pilha de estéreo. E aí que eu entro na etapa de viabilidade, né, que aí eu faço investigação de campo para obter uma melhor avaliação das condições do local e a sua adequabilidade, né, para ver se está adequado o que está planejado, se os custos valem a pena para mim, além de determinar as características do material de fundação, se eu precisar, né, lembrando que nem toda a pilha de estéreo precisa de fundação, né, então eu vou ver se tem resistência de desarramento, durabilidade, composição química e de materiais que vão compor a nossa pilha. Tudo isso estando de acordo, aí eu posso começar a fazer o meu projeto preliminar, né, que ele tem que conter aí sim informações mais detalhadas, como os planos preliminares para a deposição de estéreos, avaliar as condicionantes ambientais que são extremamente importantes, impactos potenciais. A gente viu em barragem de estéreos o DAP, né, os danos ambientais potenciais, né, que a gente já sabe ali que pode acontecer, os danos potenciais associados, DPA no caso, que a gente tem todo aquele risco possível, o que aquilo vai estar causando, né? Então a gente já pode entender os danos potenciais associados já nessa fase do projeto preliminar, sabendo que se aquilo ali romper, por exemplo, o que pode acontecer, algo nesse sentido,
né? E aí a gente tem estratégia de mitigação desses impactos e parâmetros de projeto para que ele possa ser submetido à avaliação dos órgãos competentes. Aqui eu tenho uma curiosidade para vocês. Dependendo de como você está fazendo o seu projeto, você pode ter um projeto só para pilha de estéreo, que em alguns estados isso aí vira uma LU, uma licença única, né? Ou então ele pode estar associado ao seu projeto por inteiro, né? Que aí a gente, isso o órgão ambiental, tá? LU é para o órgão ambiental. Ou então ele pode estar associado a um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente, a um PCA-PRAD, que é um plano de controle ambiental, plano de recuperação de área degradada, ou um RCA, plano de recuperação ambiental, né, que o RCA envolve o PCA-PRAD, e você pode fazer dissociado, ou separado, ou junto ao projeto todo da sua lavra. Mas é muito importante que quando você vai apresentar, você já saiba o que você quer. Eu quero uma licença só para o meu depósito, eu quero uma licença geral, né, que é importante para que a gente faça isso. No Espírito Santo, mais um parênteses, geralmente o pessoal faz uma licença só. Só que se estiver muito longe da sua lavra, você teria que ter uma área muito grande, uma área útil muito grande. Então o que o pessoal tem feito aqui? Quando está distante, eles fazem 2 licenças separadas. Por quê? Porque aqui no Espírito Santo, quando você tem uma área útil, né, pelo IEMA, você tem que compensar uma área de igual tamanho. Tá? Eu tenho que recuperar a área que eu estou lavrando e eu tenho que compensar. Então são 2 áreas. Se essa minha área estiver em APP, eu tenho que fazer uma área de compensação 2 vezes maior do que essa primeira. Então são 3 áreas. Então se esse meu caminho até o meu depósito estéreo for muito grande, não vale a pena, porque senão eu tenho que compensar mais. Aí o pessoal faz 2 áreas diferentes. Só que aí você vai ter que ter as 2 saindo ao mesmo tempo, senão você não vai ter local para depositar o seu estéreo. Entendeu essa diferenciação? Então também tem que ter esses conhecimentos de como vai estar funcionando para que você não seja surpreendido. Então uma questão importante a ser considerado refere-se à análise da estabilidade da pilha, tá? Que a gente tem que fazer essa análise de estabilidade, e ela se baseia em dados obtidos durante os estudos preliminares dessa nossa pilha de estéreo. São avaliadas várias hipóteses de ruptura para essas diversas situações sob diferentes condições, principalmente hidrogeológicas, para a gente ver como que cada vai estar funcionando, se você vai ter pressão de água ali, por exemplo, né? E a estabilidade é um aspecto que deve ser assegurado em todas as fases de uma pilha para evitar acidentes nesse ponto específico. Então aí a gente tem os estudos geológicos e geotécnicos que são feitos para garantir que essas nossas pilhas vão estar sempre seguras, tá? Então a gente precisa sempre ter a apresentação de um mapeamento geológico e geotécnico daquela superfície para garantir que você não vai ter risco associado. Gleicon, todo mundo faz isso? Nem todo mundo, mas deveria. Mas se a gente sabe, por exemplo, que a deposição da sua pilha ela pode ter mais ou menos estabilidade de acordo com onde ela está sendo aplicada, o ângulo onde ela está sendo colocada, e quando se trata de uma pilha em patamares, né, ela precisa ter ângulos mais suaves e bermas para garantir isso tudo. No caso que a gente sabe, mais uma vez, de rocha ornamental, o pessoal está jogando morro abaixo, então é importante que aquele dique lá embaixo ele esteja muito bem estável, ele tem altura suficiente para suportar isso tudo, e tem um software da Rock Science, que é o Rockfall, o nome desse software, onde você consegue determinar qual é a capacidade máxima de volume que você pode ter naquela pilha. Ele vai te dizer o rolamento, qual é o tamanho do fragmento que vai chegar lá embaixo, ele vai te dizer com quantos metros cúbicos, por exemplo, você chega àquele limite. Então o ideal seria que você tivesse essas mínimas noções do que está sendo aplicado. Isso é um estudo geotécnico básico para o que você está fazendo. Tá? Então esse mapeamento geotécnico geológico, o objetivo é orientar a programação das investigações necessárias aos estudos da fundação da pilha de estéreo para você conseguir conhecer tudo que você está fazendo. Então as fundações, elas devem apresentar os principais resultados das investigações e ensaios de campo e de laboratório realizado para conhecer as características geotécnicas dos materiais constituintes e das condições hidrogeológicas da fundação da pilha,
e para elaborar o projeto de tratamento das fundações e as análises estruturais da pilha, como estabilidade, adensamento e percolação. Lembrando, esse caso específico é para quando você precisa de fundação. Se você não precisar, não precisa fazer isso, né? Você não vai gastar dinheiro à toa. Mas se você tiver algum tipo de minério, que o estéreo no caso, que ele tem algum risco, você vai ter que seguir todas essas informações para que você consiga garantir que a fundação não vá trazer problema para você no futuro. Tá? Então nesse caso, por exemplo, a gente tem aqui um tapete drenante, né? Esse tapete drenante, ele vai garantir com que essa água que está vindo na nossa pilha, ela consiga percolar. Nesse caso aqui, aqui na lateralzinha direita, ele chama enroncamento de pé, que é um estilo, né, de um dique de contenção. Então aqui você garante que você não vai ter rolamento da nossa pilha para o lado direito especificamente. Né? Então a gente tem aqui a nossa drenagem, né? Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que do lado direito aqui para vocês deve ser o esquerdo, não sei. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quanto à drenagem, a gente tem que executar a drenagem para a gente garantir que ali não vai ter nenhum problema, por exemplo, de pressão da água, né? Então deverão ser executados serviços de drenagem e desvio dos cursos d'água existentes, quando assim necessário. Os drenos de areia e pedregulhos podem ser alternativa nos casos de áreas com surgências e solos úmidos, direcionando a água para uma vala coletora, né? Então aí especificamente a gente evita essa pressão sobre a nossa pilha de estéreo para evitar que ela venha a romper, né? Uma outra coisa que a gente tem, né, no projeto da pilha é um projeto conceitual básico executivo, né, que a gente precisa entender que há um conceito inicial do que a gente está fazendo, depois a gente basicamente faz os estudos desse projeto e depois a gente os executa, tá? Então a gente sabe que as fases vão mudando, né, mas a gente precisa estar sempre preparado para como a gente vai fazer esses nossos estudos. Então a gente passa, por exemplo, sobre premissas e hipóteses, onde a gente pensa em quais delas são admitidas para o projeto, como características do estéreo a ser depositado, quanto de estéreo vai ser depositado, a vida operacional de uma pilha de estéreo. Como assim uma vida operacional de uma pilha de estéreo? Calma aí. Eu fiz até essa brincadeira na prova de vocês, alguns se confundiram um pouco, né? Se eu tenho, por exemplo, uma produção, mais uma vez, rocha ornamental de 1000 metros cúbicos, tá? Em alguns estados, essa noção de produção ela é diferente, tá? Eu tenho uma produção de 1000 metros cúbicos e recuperação de 50%. No Espírito Santo, isso quer dizer que produzir é o que eu vendo. Então eu tenho 1000 metros cúbicos de material produzido. Se a recuperação é de 50%, isso quer dizer que eu tirei 2000, tá? Tirei 2.000 por mês, isso quer dizer que eu tenho 1.000 de estéreo por mês, tá? Aquele meu volume máximo que cabe na minha pilha de estéreo é de 1 milhão. Então eu tenho 1000 meses. É isso? Minha conta tá certa? Espero que sim. Eu acho que é 1000 meses. De 1000 para 1 milhão é. Então eu tenho 1000 meses. Ok? Só que, por exemplo, em Minas Gerais, eles consideram que se eu tenho recuperação de 50% e eu tenho 1000 de volume, ele não é o vendido, é o produzido. Então é 500. Então eu tenho 500 de minério vendido e 500 de estéreo. Tem que ter muito cuidado com essa informação, tá? Quando a gente trata de recuperação, a gente tem que ver o que isso quer dizer lá na frente, tá? Dependendo do estado, essa informação ela é diferenciada. Recuperação e produção. Produção e venda podem ser coisas diferenciadas, tá? Pode até ser estoque, mas que seja de valor comercial. Então a gente tem que analisar o que isso quer dizer para eu conseguir ver a vida útil operacional da minha pilha de estéreo, tá? Eu fiz essa maldade, mas eu não tirei ponto de ninguém por conta disso não, pode ficar tranquilo. Então eu tenho que ver a metodologia de construção e formação também da pilha de estéreo, tipos de materiais de construção, condições de percolação, fatores de segurança e premissas hidrológicas, hidráulicas e operacionais para esse meu depósito de estéreo, e entra também como uma premissa,
Além disso, eu preciso saber a minha geometria e o arranjo geral, né, onde a geometria e o arranjo geral devem representar a locação e a geometria final da minha pilha, considerando a localização em relação ao empreendimento, curva de elevação e volume, sistema de drenagem e, quando for o caso, estruturas de contenção dos sedimentos. Porque isso tudo é muito importante. Essa curva de elevação, por exemplo, e o meu volume vai me mostrar a necessidade, por exemplo, de eu ter mais bermas de segurança, né? E aí eu consigo garantir que ali, nesse ponto específico, eu vou ter mais segurança específica. A pilha pode ser construída de forma ascendente ou descendente, né? A ascendente é preferida porque cada alteamento sucessivo é suportado pelo anterior, cujo comportamento pode ser documentado e compreendido, então ela é muito mais controlada quando é ascendentemente. Mais caro. Mais caro. A construção de pilha pelo método ascendente pode dar-se de duas formas, que ela é por camadas ou por bancadas. Quando eu trabalhei numa mina de grafite, a gente fazia por camada, né? A gente vinha, colocava o estéreo, fazia as pilhas, o trator vinha e espalhava aquela camada. Vinha de cima, espalhava a camada. Vinha de cima, espalhava a camada. Né? Que aí as camadas eram menores, né? Era mais fácil de estar trabalhando, né? Que a pilha vai sendo desenvolvida em horizonte de espessura de 1,5 m, né? Já na construção por bancada ela tem de 10 a 15 metros, por exemplo. Aí as pilhas são maiores, você já não tem mais aquela compactação toda, né? Então a gente tem essas questões. Aqui eu tenho um ascendente por camadas, né? Que eu vou colocando no material, vou espalhando ele com um tratorzinho e a gente vai fazendo esses materiais. Né? A construção descendente, ela geralmente não é recomendada porque a camada posterior é suportada pelo talude anterior, então você vai jogando o que está para baixo, né? E nesses casos, as condições de fundação e os taludes de terreno na região do pé da pilha frequentemente são sem controle de estabilidade, então se eu não tiver aquela contenção no pé da minha pilha, ela toda pode correr, né? Então aqui é o que a gente mais tem aqui no Espírito Santo, é esse tipo de pilha de estéreo descendentes, o Dowder Hill, né? Então você pode observar aqui que o material vai sendo lançado morro abaixo, né? Então quando ele vai sendo lançado de morro abaixo, o que está lá no pé da pilha é o que vai controlar a estabilidade do seu talude. Essa aqui é uma forma também que a gente tem ascendentemente, né, com a formação de pilhas, e da forma descendente também, do tipo wrap around, né, que a gente vai fazendo pequenas bermas, né, para garantir essa estabilidade. Você pode ver aqui que você vai subindo primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, aqui você vai descendo os níveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas bem mais complexo de você estar trabalhando. E você está garantindo essa estabilidade e o acesso a esses pontos também. Geralmente é um nível só e pronto. Né? Então no projeto geométrico deve ser indicados todos os elementos geométricos do arranjo geral da pilha, informando os dados de locação necessários para a sua implementação, e aí você garante que você está conhecendo como está a sua pilha por completo. Né? Então a gente tem que considerar os critérios, como os taludes entre as bermas devem ser conformados para as inclinações que garantem os fatores de segurança recomendados. Né? Então sempre que possível, fatores de segurança mais altos para garantir mais estabilidade. As bermas devem ter largura suficiente para atender as considerações de drenagem e garantir o acesso dos equipamentos de manutenção com segurança. Isso se você tiver a produção de bermas. Né? Para a seção considerada crítica, o ângulo geral da pilha deve ser tal qual atenda os fatores de segurança. Sempre inclinar o máximo possível a sua pilha. Quanto mais inclinada ela for, mais segura ela é. Só que em muitos casos o pessoal nem liga muito para isso, o que deveria ser feito com frequência. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um aterro em vale, né? Fica bem mais fácil, bem mais controlado. O ideal é que eu feche essa parte da frente aqui para garantir que o material não corra daqui. Um aterro em costa, que acontece com muita frequência aqui no Espírito Santo. Em pilha, né? Que foi o caso que eu falei que eu trabalhei lá no grafite. Aterro em crista, muito pouco gente faz, que ele é muito mais caro, né? E o transversal em vale também, ele não é tão barato assim. Tá? Então, esses aqui seriam os melhores. Esse aqui é o que a gente mais vê. Isso aqui acontece em
minérios que não são os de rocha ornamental. Isso aqui acontece muito em rocha ornamental, isso aqui acontece em minério de ferro e assim por diante. Então a análise de estabilidade é extremamente importante que a gente faça, e elas devem ser realizadas nas seções críticas da pilha com relação à altura, características de fundação e condição de perfuração, bem como os parâmetros de resistência obtidos com os estudos geológicos geotécnicos. Tá? Então a gente tem que conhecer onde são as seções críticas da gente, onde tem maiores dificuldades para que a gente faça um projeto de estabilidade. Então nesses casos específicos a gente tem que considerar a ruptura geral do talude, onde a gente vai entender e conhecer se a gente tem ou não uma superfície freática, se ela é normal, o fator de segurança mínima de 1.5, e se ela é crítica, o fator de segurança mínima de 1.3. Tá? Então a gente aqui já tem esse conhecimento da superfície freática. A gente precisa entender se a gente tem uma face predominantemente de solo, fator de segurança mínima de 1.5, e se for de rocha de 1.30. Tá? E a gente, para chegar a esses fatores de segurança, o que o pessoal mais usa, né, o Bishop e Morgenstern, que ele é conhecido como Bishop simplificado. A Rock Science usa também o software, tem, né, no caso, o Rock, é o Slide, quase que eu esqueci o nome do software, que ele ajuda a gente a analisar essa estabilidade. E para o fator de segurança, eles usam essa formulazinha aqui, né, que eu não vou lê-la, uma fórmula gigante da vida aí, mas que ela serve para que a gente consiga entender qual é o fator de segurança para aquela atividade. Sempre que a gente tem que lembrar o seguinte: fator de segurança menor do que 1 ou igual a 1, risco de desabamento. Maior do que 1, razoável. Muito maior do que 1, estável. Quando a gente fala em 1,50, 1,30, o ideal é que a gente sempre esteja acima disso. De 1,50 para cima a gente já garante que é estável. Acima de 2 está ótimo o fator de segurança. Então isso que está representado aqui, pessoal, essa fórmula é só para vocês entenderem como que é feito isso, mas geralmente faz-se através de software. Tá? Você vai lá no software, você coloca as suas informações, a sua geometria que você fez hoje em dia com drone, por exemplo, para topografia, você pega essas informações e lança no software. Ele geralmente usa o Bishop simplificado, né, para fazer essas análises de estabilidade. E aí entra a equipe de geotécnica especificamente. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é o plano de desativação da mina, da mina também, mas da pilha de estéreo, porque a desativação de uma pilha de estéreo ela pode se dar durante a vida útil da mina, né? Porque se o meu depósito de estéreo, por exemplo, ele tem uma vida útil e ele chegou ao fim da vida útil, a minha lavra pode estar lá funcionando sem problema nenhum. Eu vou ter outras pilhas de estéreo, né? Então, chegou na vida útil, final da vida útil dele, eu tenho que fazer o plano de desativação. Então, o plano conceitual, ele contempla todas as atividades após a vida útil operacional da pilha de estéreo, tais como medidas de monitoramento e instrumentação, revestimento, sistema de drenagem superficial e garantia de estabilidade. Coisa simples a se fazer. Acabou a vida útil, joga material terroso, lança semente de grama, né? Porque a grama ela tem raiz profunda e ela não é alta, então ela garante estabilidade, tá? Dica aí, ó. Só não usa a grama colonião, porque ela é muito alta e ela é uma espécie invasora. O ideal é que a gente tenha capim napier, aqui no Espírito Santo a gente usa muito ele para estabilidade. Aqui, ó, a pilha é feita em seções, né, com um sistema de drenagem no meio e toda ela revegetada, tá? Sistema de drenagem embaixo, sistema de coletores, né, da água aqui no meio dos taludes para evitar com que você tenha erosão. Para isso a gente precisa apresentar o plano de fechamento conceitual sempre que o uso futuro da pilha estéreo deve ser definido ou houver legislação específica. E aí que entra a parte lá de plano de recuperação de área degradada e tal, que aí você vai ter que ver o que está sendo planejado para aquela posição. Sempre lembrando que a gente tem recuperação, reabilitação e remediação, né? Geralmente as áreas de mineração elas são reabilitadas, elas não são recuperadas.
porque recuperar é você devolver exatamente como era antes, é quase que impossível. Então a gente reabilita para um uso futuro, tá? Nesse caso específico aqui, a gente pode ver uma pilha, né, ascendente em patamares, onde ela foi toda revegetada, e você olha na região ali, ela meio que se esconde na conformação geral daquele ponto. Então fica algo até aceitável no futuro próximo. E a gente chega ao final da nossa aula sobre planejamento de pilhas de estéreis. Tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, lembrem de colocar lá no Moodle para que a gente possa responder. Nunca esqueçam, planejar é sempre a melhor função. E além de planejar, a gente tem que conhecer o que a gente está fazendo para que a nossa operação seja sempre a mais segura possível. Tá ok? A gente se vê numa próxima, onde nas próximas aulas a gente vai estar vendo esqueci, a drenagem, e depois de drenagem a gente, teoricamente, a gente terminaria o conteúdo da disciplina, mas eu vou até propor isso para vocês no WhatsApp e depois a gente vai ver umas questões a mais. Tá ok? Nos vemos em breve, fique com Deus e